É isso aí, pessoal. Bom, estamos recebendo aqui o doutor Eduardo Brigídio, cirurgião vascular, que vai falar conosco hoje sobre varizes e trombose. Como nos prevenir desse mal, não é isso, doutor? Boa tarde. Boa tarde, Renato. Boa Tudo tarde, bem? pessoal da Prazer. Rede Mais Família. Estamos aqui para responder as perguntas dos telespectadores, se houver, né? E tudo que você me Perguntar está disponível. Estou à disposição. Porque, doutor, eu quero perguntar tudo sobre varizes. Quem é que não tem uma, né? É importante lembrar que... Uma pequenininha aqui, ó, pela coxa, pela Isso. perna, principalmente na região da panturrilha, né, doutor? no Brasil nós não temos umas estatísticas perfeitas, né? Mas nos Estados Unidos 40% das pessoas têm algum tipo de varize. É mesmo? Desde aquela aranhazinha e desde aquela veia que você olha assim e fala assim, nossa, tem uma veia verdinha aqui que está queimando, né? Então é uma doença com uma prevalência muito grande, né? E eu já quero perguntar, doutor, para o senhor, o que vem a ser a varize? Eu gostaria que você explicasse para a gente o que é as varizes. Então, varizes são veias dilatadas com um calibre maior que 0,3, 0,4 milímetros e que não tem função mais, ela perde a função do retorno venoso, né? Então, assim, a gente tem o sangue que desce até a perna, que é o sangue arterial, e o sangue que volta, que é através das veias, né? E nós temos dois sistemas venosos, né? O sistema venoso profundo e o sistema venoso superficial. E as varizes fazem parte do sistema venoso superficial, onde que a pessoa começa a olhar aquela veinha que está na perna, que não está legal, né? Então essa é a definição das varizes. E as varizes, elas aparecem, é algo tão interessante as varizes, que elas aparecem na vida do ser humano em si, tanto do homem quanto da mulher, quando a gente menos espera. Há uma diferença de você, da gordura, que quando você se alimenta, você já olha para o espelho e engordei um pouquinho, a calça não entrou. Agora as varizes, quando você menos espera, que você vai dar uma olhadinha no seu corpo, ih, rapaz, tem uma linhazinha verdezinha aqui. Como isso acontece, doutor? Interessante a sua pergunta, porque vamos falar um pouquinho de estética? Sim. Toda a celulite, toda a gordura localizada, assim, ela começa com uma insuficiência vascular. Sério? Sério. Ela começa com uma insuficiência vascular. Tanto que hoje nós temos na clínica aparelhos que fazem a retirada das varizes menores e já trata a parte de gordura localizada, que são lasers, né? São luz IPL, que a gente chama, que fazem isso, né? Então, isso é uma parte muito interessante. O que eu gostaria de dizer para as mulheres em geral, 80% das mulheres têm varizes, 20% dos homens têm varizes. Então, nossa, já é 8 mulheres, né? exatamente, as mulheres são mais afetadas. E por que isso? Por causa do hormônio feminino. Você não vê uma menina antes de menstruar com varizes. Muito raro. É raríssimo. É raríssimo. Mas acontece? Acontece, mas é muito infrequente. E quando ela começa a ter a menstruação, que ela começa a ser mocinha e tal, ela começa a observar. As mães também, né, talvez por isso, elas levam depois que ficam mocinhas, que tem uma preocupação maior com tudo isso. E o uso de anticoncepcional, né, principalmente essas anticoncepcionais que a gente chama de trifásicas, né, elas são começa a aparecer vasinho e também uma outra coisa que é a trombose, ela pode acontecer em algumas mulheres que têm uma tendência a ter trombose. Uau! E as varizes em si, ela leva a trombose, doutor? Pode levar. Se são varizes de grosso calibre, elas têm uma comunicação através de veias para o sistema venoso profundo e que isso pode, por contiguidade, né, faz o trombo superficial e por contiguidade ela pode levar. Eita!
eu acho que uma das maiores queixas da humanidade em si, tanto dos homens quanto das mulheres, é o seguinte: por que eu tenho varize? Por que a varize veio nas minhas pernas, no meu corpo em si, na minha estética? E eles começam a observar a estética deles, né, a respeito disso. Da parte das mulheres, você acabou de relatar que as varizes vêm mediante a hormônio, não é isso? Isso. É hormônio das mulheres. Dos homens, eu posso dizer que é... Hereditário. Hereditário? Hereditário. Ixi, eu já ia falar outra coisa. Eu já ia te perguntar se era relacionado... Você até olhou para o câmera e falou assim, ih, eu acho que aquele câmera ali está com varizes. É porque ele está sentado e a gente percebe que quem tem dores nas pernas ficam mais sentados. Eu não sei, se está com peso, cansaço. É isso que eu ia te perguntar, porque da parte dos homens, os homens ficam muito tempo em pé e alguns pegam no pesado mesmo. Então não tem nada a ver, doutor? Bom, vamos lá. Temos dois tipos de varizes, né? Sim. A primária, que é a mais frequente, que você tem os níveis de varizes, né? Inclusive em livros de cirurgia vascular, você vai ver. O primeiro, o zero é a dor sem varizes, você não enxerga. Mas nós temos hoje aparelhos no consultório médico que a gente consegue localizar a veia, que é a luz ampliada a laser. O tipo 1 seriam aqueles vasinhos, aquelas aranhas. Verdezinho. Isso, aquelas aranhas mais marronzinha, né? E o tipo 2 seria os vasinhos mais as aranhas, que é aquele que eu te falei no início da entrevista. Sim. O tipo 3 seria o inchaço. Então começa a inchar a perna. A pessoa fala assim, puxa vida, eu chego em casa... O tipo 4 seria umas manchas meio que cor marrom. Marrom, mesmo? E aí começa a coçar aquela região, tipo 4. O tipo 5 seria já a abertura de ferida e o tipo 6 a ferida fechada. Então, com os anos, conforme você vai não tratando, né, deixando pra lá, falando, não, eu tô com uma dorzinha na perna, isso é normal, porque eu fiquei muito em pé e tal, você vai vendo que vai progredindo. Então, varizes é isso, ele tem 6 tipos, uma classificação que se chama, perdão, Renato, Nada. CEAP, e chega até a ferida. Inclusive, nós somos especialistas em feridas de varizes. Uau! Você falou que as varizes tem umas que elas não causam dores, né? É isso? Não. Não causam... Vê se é isso. É isso mesmo. Elas não causam assim, dores, as pessoas que as fazem... outras causam dores e, por último, que são casos de 6, vêm as feridas. Isso. Então, veja bem, ela pode ter dor num grau 2. Tá? Que é aquela veinha, aquela olha, aquela queimação no final do dia, que você tem que colocar a perna para cima para melhorar, né? Você chega em casa e tal. Tanto que a cirurgia de varizes, ela tem três causas que a gente pode melhorar. A primeira é a dor na perna. A segunda é a qualidade de vida. Nós temos questionários padrões de qualidade de vida que ela melhora em 95% a qualidade de vida, né? Então, assim, você chega em casa depois do dia de trabalho, quer fazer um exercício físico e não consegue. Por quê? Porque está doendo as suas pernas. E a terceira é a parte estética, que nós damos muita relevância hoje em dia, né? O Brasil, hoje é o país que mais faz cirurgia plástica estética, passou os Estados Unidos. Uau. Então, a cirurgia vascular estética, ela é muito importante. Doutor, e para aquelas minhas amigas, agora o recado, a pergunta para todas as minhas amigas. E para aquelas minhas amigas que colocam aquele saltão, 10, 12, 15, 17, sei lá a altura. E aí, doutor, como que é o procedimento? Elas devem permanecer andando com esses saltos? Depende das suas amigas. Se elas vão para balada com 15, 12 de salto, não tem tanto problema. Se for uma secretária que é de segunda a sexta... Então, aí já é um problema. pega? Aí ela já vai começar a ter varizes e vasinhos no pé. Eita! Porque a inclinação do pé, ela faz parte do retorno venoso, né? Então, assim, o que nós recomendamos? Olha, só para você ter uma ideia, Renato,
de 4 a 7 centímetros é melhor do que usar um tênis. Pra quem Sério? tem. Sério? Ixi, ó. É melhor que usar um E aí, tênis. pra nós, e pra gente que é homem, doutor, como é que fica? Então, a gente que é homem tem menos hormônio feminino, né? É verdade. Então, aí 4 a 7 centímetros é melhor que usar um tênis, né? A partir de 8 centímetros, não é nenhuma... Vai numa festa, né? Vai em algum lugar e tal, não vai fazer tanto mal. Por quê? Porque assim, nós temos nós temos alguns, como eu posso dizer para você, a gente tem alguns do retorno venoso. A primeira é a panturrilha. Então, você dificilmente vai ver quem tem varizes e faz atividade física ter dor de perna. Nós temos no pé uma gordura que quando você pisa bem nela, você consegue retornar o sangue para cima. E também tem o coração, quando faz a diástole, né? Tem a sístole que faz, manda o sangue embora. E quando tem a diástole, ele chupa o sangue para o coração. E ele ajuda o retorno venoso. E tem também a respiração. Eita. Então nós temos 4 mecanismos que fazem com que o sangue volte para cima, porque está contra a gravidade. E tem as válvulas venosas, né? Que a gente tem. E quem tem varizes normalmente tem problema nas válvulas venosas. Eita, rapaz. Então E confundir tudo. Não, o problema é que vem de tudo quanto é canto e a gente não tem como correr. O que eu peço e sempre falo em consultório é o seguinte, né? Para os pacientes que operam e tal. Então, vamos lá. A gente tem uma hereditariedade, certo? Isso a gente não pode tirar. Ainda não descobriram uma forma de desligar o gene da hereditariedade, né? E nós temos o ganho de peso, quando a pessoa é sedentária, várias gestações, uso de anticoncepcional com Esse aí estrógeno. os fatores maiores Causadores de varizes. O que a gente faz? Sedentarismo, Isso. anticoncepcional. Exatamente. Tudo que eu falei você está repetindo. Quando a gente fala em como é que a gente pode fazer para evitar que as varizes voltem? Primeiro, elas não voltam, aparecem outras, né? Aquelas que nós operamos, nós tiramos, né? E ela pode voltar, doutor? Então, pode acontecer de aparecer outras, né? Eu não gosto de falar voltar porque eu já tirei aquelas varizes. Sim. Então, o que eu falo? Venha anualmente, faça um check-up vascular nas suas pernas e a gente consegue tratar. Eu tenho paciente de 20 anos que não tem mais nada. Ai, Por quê? que bom. Chega lá, fazendo a gente, tratamento. exatamente, a gente faz um Anualmente. tratamento. É como num dentista, né? A Sim, gente não sim, fica claro. 20 anos sem ir no dentista, Sim, né? sim, claro. Agora, as pernas a gente fica algum tempo sem ir, né? É verdade. E, doutor, a pergunta que não quer calar. Todos querem saber. É mito ou é verdade sobre subir as escadas? É mito, É mito? é mito. Ixi. E eu vou lhe explicar por quê. Como a panturrilha é o coração da perna, quando você sobe escada, o que acontece? Você utiliza a panturrilha. É pior você ficar em pé parado fazendo uma comida, a dona de casa que está me ouvindo agora, verdade. ou então passando uma roupa, ou fazendo isso, é mito. É melhor você subir uma escada que você está movimentando a panturrilha, que é o coração da perna. Esse é um mito. É um mito, eu acho engraçado. Eu tenho uma escada lá, doutor, não posso operar com o senhor porque eu tenho 4 andares de escada. Eu falo, é mito. Até porque hoje nós temos meias elásticas que a gente coloca e pode até tomar banho com a meia no pós-operatório. Sério? Sério. Por 5 dias. Nosso protocolo, o protocolo Brigídio, ele faz isso. A gente usa laser. Nossa, a cirurgia de varizes avançou demais nos últimos E anos. como é que é o procedimento, doutor? Aqui em São Paulo, o senhor atende aonde? Eu atendo no Tatuapé,
na Rua Vilela. Nós estamos mudando para um ambiente mais intimista, né? Por enquanto eu estou na Vila Matilde, mas até ao meio do ano eu estou no Tatuapé, na Rua Vilela 529. É um prédio muito legal, um ambiente bem intimista, sabe? Para as pessoas que querem passar comigo, né? E no nosso consultório, nós temos todos os equipamentos modernos de varizes. Nós temos laser de varizes, nós temos ultrassom para quem tem problema e que quer, vamos supor, chegou lá com a perna inchada. Vem comigo, a gente já faz um ultrassom na hora. Nós temos luz ampliada para mostrar para a paciente que ela tem varizes. Nós temos tudo. Hoje nós temos tudo. A avaliação assim, a pessoa chega, por exemplo, sentei aqui, né, e começo a falar contigo a respeito de dores e também, né, no caso eu ficaria de pé para você olhar as pernas para poder ver as varizes, é mais ou menos isso? Exatamente. Você vai ficar de pé, vai ficar deitado, a gente vai palpar os seus pulsos para ver toda a parte circulatória e, se precisar, imediatamente eu indico um ultrassom, que é o exame de maior aplicabilidade hoje no consultório vascular, né? Existe a flebografia, que para quem está fazendo prova de título de cirurgia vascular, ele é o exame padrão ouro, mas de maior aplicabilidade é o ultrassom. E nós temos tudo no consultório. Temos tudo. Então, assim, você chegar lá com a perna inchada, vamos supor, você já deve ter ouvido falar, né? Nós, em off, estava conversando de voo. Sim, essa pergunta que eu quero que ela toda semana eu pego voo. E aí, os voos daqui, doutor, de São Paulo para Mato Grosso, então, são 2 horas e meia de viagem. Exatamente. 2 horas e meia de viagem, eu recomendo que use uma meia elástica para quem tem problema. Mas conversando comigo, quem tem antecedente de trombose na família, vamos supor que você vai fazer um voo para Miami, que é 8 horas. 8 horas. Ou para Nova York, que é 10 horas, ou para Portugal, que é 10 horas e meia. Eu sempre vou te recomendar uma meia elástica, passear um pouquinho do meio do corredor e sempre vou te recomendar também, talvez, um anticoagulante oral, se você tiver algum antecedente. Então, assim, eu vou te orientar certinho para você chegar lá e não chegar com a perna inchada e me ligar e falar, doutor, não sei o que está acontecendo comigo. Que houve? Que houve, né? Mas graças a Deus. É isso aí, doutor. Muito obrigado por essa entrevista maravilhosa que você nos proporcionou aqui nessa tarde, falando sobre varizes, falando sobre trombose. Já temos aqui, ó, já tem um paciente que já quer ir lá na sua clínica. Ó. 6 tromboses? 6, olha só. Eita! Você sabe que a minha tese de doutorado é sobre trombose. Então, toda a trombose, ela tem uma causa, né? Perdão, eu vou tomar um olhinho de água. Fica à vontade, doutor. Toda trombose, ela tem uma causa e a gente pesquisa. Você está convidado a ir lá no meu consultório, tá? E aí a gente vai pesquisar o que acontece. Desculpa. Nada, que isso. Tô arrumando paciente aqui, né? E para quem não tem varize, pode ir lá para você fazer uma avaliação, né, doutor? Eu vou lá. Vida, nós somos amigos aqui, né? Fechou, então. Nós somos da casa, tamo junto. Obrigado, doutor. Eu quero te pedir com todo carinho que você deixe seus contatos, Instagram, então, o meu contato é o seguinte, eu tenho Eduardo Brigídio, doutor Eduardo Brigídio, né? O Instagram, doutor Eduardo Brigídio. Pode falar, pode falar. Posso falar? Pode falar. E Brigídio Vascular também, eu tenho um Instagram, né? E também no Facebook também, Brigídio Vascular. É só colocar lá Dr. Eduardo Brigídio, tem Instagram, tem Facebook, tem também alguns vídeos muito interessantes, desse que você falou de viagem, por exemplo, internacional, no YouTube, tá? Então, quem quiser, Dr. Eduardo Brigídio, tá ok? Obrigado, doutor. Renato, prazer foi meu, viu? Prazer é todo meu. Obrigado aí pelo carinho. Imagina. Tá bom? Tamo junto. Bom, pessoal, nós vamos rapidinho, prometo a vocês que é bem rapidinho, intervalos comerciais e já voltamos com uma torta deliciosa de biscoito recheado. Convidado, Renato? Tá convidado. Obrigado.